sou Ticiane Brito, para quem não me conhece, e hoje, com a entrada da primavera, eu venho trazer para vocês um pouquinho do movimento Madeira, que é o movimento que representa a nossa primavera. O movimento Madeira é um movimento de expansão, de crescimento, então ele representa exatamente essa época de primavera. A gente tem os 5 elementos da natureza, a gente fala de 5 movimentos na medicina chinesa, porque afinal é um movimento que é constante, é cíclico. As estações do ano, os movimentos se alternando e dentro do nosso dia, iniciando, começo de ano, terminando, mais e a nossa vida também, se a gente colocar tudo, tem relação com esses movimentos. Então, como a gente acabou de entrar na primavera, vamos falar um pouquinho do movimento Madeira, que representa que onde a primavera está inserida. Então a gente tem aí como órgão e víscera, a gente tem o fígado e a vesícula biliar. O órgão mais em relação à víscera e também mais sólido em relação à víscera, que é mais oca. Aqui a vesícula biliar, ela armazena a bile, que é a nossa víscera, e dentro de cada um deles eu ainda tenho o yin e o yang. Então a gente sabe que o yin e o yang são relativos. Então eu tenho o fígado como mais yin em relação à vesícula, porém eu tenho, por exemplo, o yang do fígado e o yin do fígado. O yang do fígado representando mais função e o yin do fígado representando mais a estrutura em si. Algumas relações de sintomas físicos com o movimento Madeira, que nós vamos ver aqui. Dores musculares, dores de cabeça, enxaqueca, alteração da visão, tendinites, tonturas e hérnias de disco. Então essas são algumas alterações físicas que podem estar relacionadas com o movimento Madeira. Dores musculares, já que o movimento Madeira é de crescimento, de expansão, ele também é responsável pelo livre fluxo de Qi no nosso corpo, de Qi e de sangue. Então, se ele é responsável por esse livre fluxo, eu tenho que ter um livre fluxo de oxigênio, de nutrição, tem que chegar nutrição nos meus cabelos, nos meus pelos, nos meus poros, nos meus órgãos. Então, se eu tenho uma dor ali, eu tenho uma falta de fluxo. Alguma coisa ali está faltando. Dores de cabeça também está responsável aí pelo nosso movimento Madeira. Então, o yang do fígado, quando eu tenho muita raiva, muita irritabilidade, que está em relação aí ao movimento Madeira, esse yang do fígado sobe e fica na cabeça, causando dores de cabeça, quando ele está em excesso e quando ele está sem o seu livre fluxo normal. Então, causa dores de cabeça e enxaqueca. Alteração da visão, já que o movimento Madeira é responsável pelos olhos. Então, olhos avermelhados, olhos que coçam muito, tudo em relação aos olhos está lá dentro do nosso movimento Madeira. As tendinites, afinal, o livre fluxo é exatamente os nossos tendões, onde eles são responsáveis aqui, o movimento Madeira, o fígado. Então, se eu tenho flexibilidade, né? Eu tenho esse livre fluxo, é o meu tendão. Se eu tenho dores, se eu tenho falta de flexibilidade, então eu tenho algum desequilíbrio no movimento Madeira. Tonturas, da mesma forma que eu falei da dor de cabeça e da enxaqueca, o fígado, quando eu tenho muita raiva, muita irritabilidade, como um exemplo para vocês, e esse yang do fígado ele sobe, não tem esse livre fluxo, ele fica na cabeça, que tudo que é yang fica mais para cima, e ele fica aqui causando então tonturas, dores de cabeça, enxaqueca. Hérnias de disco também tem relação com o fígado, já que ele tem relação com essa nutrição, com esse livre fluxo.
Vamos trazer essa sabedoria da madeira para vocês. Em noites de tempestade, as árvores rígidas são as primeiras a quebrar, enquanto as árvores flexíveis se curvam e deixam o vento passar. Então, o movimento madeira ele é representado pelo bambu. O bambu, ele com o vento, ele se curva, ele deixa o vento passar e depois ele volta. Essa flexibilidade a gente tem que ter na vida. Essa flexibilidade de ser de ter essa flexibilidade de se curvar e deixar o vento passar e depois voltar ao nosso normal sem quebrar. Então essa é a sabedoria da madeira que traz para a gente ter essa flexibilidade, na nossa vida, para a gente não quebrar, para a gente conseguir levar a vida de uma forma legal, de uma forma leve. Então aí a sabedoria da madeira para vocês que eu trago nesse início de primavera é para a gente aplicar na nossa vida. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Beijinhos de luz a todos. Namastê.